Olá pessoal, sou a professora Elaine e hoje nós vamos falar sobre o impressionismo. Então, o impressionismo obteve esse nome graças a um crítico, Louis Leroy, tá? Como assim, professora, graças a um crítico? Ele foi numa exposição, ele viu uma obra em 1872, chamada Impressões do Nascer do Sol, de Monet, e ele deu nome ao movimento graças a essa obra. O que essa obra tinha de diferente? Vamos pensar que até então a arte ela é pensada academicamente. O que é uma arte pensada academicamente? O artista ele vai estudar numa academia de belas artes para ele ser considerado um artista. Então ele tinha que aprender a técnica do desenho, de representação de sombras, tem que aprender a técnica das cores e como ele iria colocar essas cores sobre a tela. As obras acadêmicas elas são muito bem esfumaçadas. O que é esfumaçado? É quando a gente faz um desenho com grafite, a gente pega o dedo e a gente esfumaça o desenho de forma a criar um degradê. Nós fazemos isso no desenho e às vezes até no desenho colorido. Então a gente cria essas camadas de cores suavemente. O degradê ele passa de uma cor para outra suavemente. A gente não vê uma separação de cores. Então os artistas eles eram ensinados a pintar dessa maneira. Alguns pregavam que a tinta ela tinha que ser da finura de uma casca de uma cebola dentro da pintura. Então a arte acadêmica ela é uma arte que existia muitas regras de representação. O artista ele não tinha muito livre-arbítrio sobre como ele iria pintar o seu estilo próprio, ele tinha que seguir um estilo de academia. Aqui no impressionismo, os artistas pregavam justamente ao contrário. O impressionismo, ele é anti-acadêmico. Tá? Justamente por pensar, o artista ele é livre, ele não precisa dessas regras de representação para poder pintar. Baseado nisso, o Monet criou essa obra Impressões do Nascer do Sol, onde nós vemos o horizonte e o sol todo misturado, tá? Com pinceladas de tintas aparentes e um barquinho. Ele chamou de impressionismo justamente pela impressão do nascer do sol. O Monet, ele era um exímio pesquisador da luz solar, que é uma das características do impressionismo. Tá? Então, eles observavam a luz solar sobre os objetos, sobre as pessoas, para poder representar suas obras. Professora, mas foi do nada assim que eles começaram a pensar dessa maneira? Não, nós vamos pensar o seguinte, que tudo que acontece à nossa volta está nos influenciando. Aqui nós estamos falando da fotografia. A fotografia, ela começa a substituir o trabalho do artista, entre aspas. Por quê? Porque antes o artista ele tinha aquele papel de representante fiel da realidade, representante fiel da natureza. Então, pensando num momento onde não existia fotografia e alguém importante queria um retrato de si, ele contratava um artista para poder fazer esse retrato. Ele contratando esse artista, ele ia demorar meses, né, ou até anos, dependendo do que a pessoa pedia, para poder fazer essa representação. E a fotografia ela acaba substituindo essa representação, até de fatos históricos, até da natureza. Então, um grupo de artistas falavam que a fotografia era uma moda passageira, de mau gosto, que iria cair em desuso, e o outro grupo resolveu se reinventar. Então esse grupo que resolveu se reinventar é o grupo do impressionismo. Inclusive eles se baseavam em algumas fotografias para criar as suas obras. Então aqueles cortes fotográficos onde a pessoa não aparece por inteiro, né, corta pedaços, justamente eles trazem isso para dentro da obra de arte. Então aqui a reinvenção do impressionismo é observar a luz solar. Então existem várias obras que nós vemos em diferentes horários do dia. Por quê? Porque se nós acordarmos lá às 6 horas da manhã, das 6 até o meio-dia, há uma mudança grande de luz entre esse período de tempo, né? E depois passa às 4 horas da tarde, até às 18, 19 horas, a luz ela vai mudando a sua intensidade e ela vai refletindo isso nas suas cores também. E essa observação justamente que os artistas faziam. Para
fazer essa observação, eles precisavam sair do ateliê, que é algo inovador também. Por quê? Porque se eu vou observar a luz solar, não tem como eu observar dentro do ateliê. Então eu vou levar o meu cavalete até o local onde eu quero pintar e eu vou ali começar a fazer minha obra. Muitos dos artistas, eles voltavam para dentro do ateliê para terminar de pintar essas obras, tá? Mas eles faziam essa observação geral, o início da obra fora do ateliê. É uma inovação porque até então os artistas pintavam só no interior dos ateliês, né? Eles não tiravam seus cavaletes para fora para poder pintar. Aqui nós falamos de uma artista feminina, a Morisot, que ela não pode fazer isso, porque existia um preconceito muito grande a respeito das mulheres. Então ela não podia pegar o cavalete até uma praça, sentar no chão, né, sentar no banco de uma praça para poder pintar. Então as pinturas dela vai ser essa observação, essas pinceladas grossas, né, mas ela vai pintar dentro do ateliê. Então ela é um caso específico, por quê? Porque existia esse preconceito, né, contra as mulheres. As pinceladas são aparentes. É aquilo que a professora falou sobre a arte acadêmica. A arte acadêmica tem aquele esfumaçado, né? Aquele degradê, ele vai trocando a tonalidade de tinta gradativamente, bem devagar, né? A gente percebe esse aveludado da pele. Aqui não, até as sombras, elas são coloridas. Tá? Então, aqui, ao invés de fazer a sombra escura, eles fazem a sombra colorida. Justamente essa luz solar refletindo sobre essas pessoas, de repente a pessoa está numa grama, então a sombra que vai ser refletida nela vai ser uma luz verde, não vai ser uma luz já diferente da obra acadêmica, mais escura, mais esfumaçada. Aqui eles deixam essa pincelada aparente. Alguns dizem aqui, eles observavam a luz do sol, então eles tinham que ser rápidos na hora de pintar, então por isso que as pinceladas ficavam aparentes, mas por outro lado, eles iam dentro do ateliê para terminar as suas obras. Então eles poderiam, de repente, esfumaçar mais, mas eles queriam justamente fugir do quê? Dessa arte acadêmica, muito bem elaborada, pensada. Não, eles pregavam aqui a livre expressão. Então os temas são diversos aqui. Pessoas, bailes, natureza, eles não estão presos nem a um tema e nem uma forma de representação. Dentre esses artistas, nós falamos do Monet, nós falamos do Sisley, nós falamos do Degas, do Pissarro, da Morisot e do Renoir também, tá? Que são artistas impressionistas. Então nós vamos observar primeiro a obra do Monet, Impressões do Nascer do Sol, né? Para a gente ter uma noção do que a professora estava falando. Então, aqui a linha da água com a linha do céu, percebe que não tem uma divisão, né? Então ela não tem a divisão entre o que é água, entre o que é céu. As pinceladas, elas são aparentes do reflexo, né, sobre a água e o barquinho. Os impressionistas, eles evitavam o preto, tá? Eles usavam, mas eles evitavam o preto, porque aqui justamente uma das principais características é essa observação da luz do sol. A Catedral de Rouen, do Monet, como a professora falou, ele pintou a catedral diversas vezes para mostrar as diferentes tonalidades de luz no período ao longo do tempo, ao longo do dia. O Jardim de Monet, de Verny, né, que quando o Monet, ele, na verdade, quando ele começou a pintar nesse estilo aqui, inclusive as exposições se chamavam Salão dos Recusados, porque os críticos e as pessoas, elas gostavam da arte acadêmica, elas consideravam o artista aquele que conseguia representar fielmente a realidade. Então as obras deles eram recusadas no salão de arte. Então eles alugaram um galpão e eles montaram uma exposição, né, e essa exposição chamava Salão dos Recusados. Mas ao longo do período, ele começa a vender, ele começa a ganhar fama, ele começa a ganhar, né, dinheiro, e ele compra essas terras e ele monta um grande jardim. Hoje, inclusive, ele é um jardim bastante visitado por turistas, né, a casa de Monet, onde ele inspirou tantas paisagens, tantas pinturas impressionistas, e ele comprou e ele transformou, ele fez um lago e ele transformou uma vegetação dentro desse território. Então a gente consegue perceber que ele
consegue dar essa impressão de luz do sol, de luminosidade apenas com as pinceladas. Olha, a gente consegue perceber essas pinceladas aparentes dentro da obra dele. A gente consegue perceber uma obra mais quente pelo uso, né, do amarelo aqui, então uma primavera, e a gente consegue perceber algo mais frio, devido ao uso mais escuro das cores. Era justamente essa uma das principais características da obra do Monet. Ele era um observador e um estudioso da luz solar. Aí a gente fala do Sisley, que ele é conhecido por representar as paisagens, então ele vai seguir esse mesmo estilo, né? Inclusive, esses artistas, eles faziam parte do Salão dos Recusados, eles faziam suas exposições juntos. Ele é conhecido mais pelas suas paisagens, suas obras, a maioria são paisagens. Aqui, novamente, a diferença entre o verão e entre o inverno, então esse uso das cores claras e do azul claro, e o uso das cores quentes, amarelo e laranja, que traz justamente essa sensação para nós. Aí nós falamos do Degas. O Degas, ele, apesar dele expor e ele também ser influenciado pelos impressionistas, ele fazia a observação dentro do ateliê. Então o Degas, ele é um artista impressionista conhecido por pintar bailarinas. E ele falava que a bailarina era um pretexto para ele poder representar esse movimento com graciosidade, não só a luz solar, mas também o movimento. Então ele é conhecido por pintar bailarinas dentro do ateliê, mas a gente consegue perceber também essa influência da luz nas obras dele. Então essas cores mais claras, essas pinceladas mais grossas, ela traz essa luminosidade da luz. Aí aqui é um estudo da obra Bailarina, que é uma escultura do Degas. Novamente, ele não foge do tema de bailarinas, mas ele cria uma escultura. E a gente consegue perceber que a escultura aqui, ela foge muito de uma escultura acadêmica, né? A escultura acadêmica, você olha a pele, aquela pele aveludada, aparece as veias, né? Aparece os nervos, tudo muito bem trabalhado. Aqui eles deixam um pouco mais rústico para lembrar as pinceladas das pinturas. Mais uma obra do Degas, um professor de dança de Paris. Então ele coloca aqui a graciosidade, né, a fragilidade da bailarina, o contraste dele é nessas cores laranja, avermelhado. Então ele ele chama atenção para o centro da tela e um movimento espontâneo, a bailarina coçando as costas e a outra treinando o movimento. Então ele faz aqui uma homenagem a um professor de dança francês. Nós falamos do Pissarro, ele é conhecido por representar as paisagens rurais, então é um pouco mais nostálgico, mas também ele não foge da característica do impressionismo, que é a observação da luz solar e as pinceladas vigorosas. Novamente, a gente consegue perceber essa diferença entre uma paisagem mais fria e uma paisagem mais quente. A Morisot, como a professora falou, ela era uma mulher, então ela não podia sair do ateliê com seu cavalete, até tinha um preconceito muito grande, né, para a mulher pintora, porque ela tinha que participar de vanguardas, ela tinha que participar de discussões, inclusive o Monet ele ia nos cafés parisienses, né, fazia reuniões para disseminar o impressionismo, colocar essa livre expressão do artista. E ela participava. Inclusive, a Morisot, ela era cunhada do Monet, então a mulher não era muito bem vista na época. Ela não podia sair do seu ateliê, então a maioria das obras dela era dentro do ateliê. Mas as pinceladas aparentes, às vezes a gente olha e fala, nossa, mas é tão bonito o artista conseguir representar exatamente um ambiente, representar uma mulher, a gente consegue perceber as pinceladas. E se a gente for pegar uma tela e for pintar dessa maneira, é muito difícil, não é fácil. Mas os críticos e as pessoas na época não gostavam desse estilo de pintura, eles eram recusados. Aqui é uma obra mesmo, um momento de fraternidade, né? Aquele momento na verdade, de maternidade, da emoção da mãe, observando uma criança. Ela consegue, mesmo com essas pinceladas aparentes, ela consegue passar essa sensação, né? Essa expressão da maternidade para nós. E o Manet,
O Manet, ele era impressionista, mas ele buscava reconhecimento no Salão de Paris. Então, ele participava das ideias impressionistas, ele observava a luz, ele deixava as pinceladas aparentes, ele fugia da arte acadêmica, mas ele não queria expor com os impressionistas, justamente por isso, porque ele tentou por várias vezes ser aceito no Salão de Paris. Então ele buscava constantemente esse reconhecimento. Na época, essa obra aqui, ela trouxe um grande fervor justamente por ter uma mulher nua, mas lembrando que as modelos, elas posavam nuas para os seus artistas, né, para poder recriar suas obras. Essa obra também, ela é uma das obras criticadas justamente por não ter essa coesão entre a parte espelhada. Então a sombra da mulher, na verdade, o verso dela estaria mais atrás aqui, não estaria aqui do lado direito, né? Mas, novamente, a gente consegue perceber as pinceladas grossas, a gente consegue perceber essa observação da luz refletindo sobre ela. Uma observação, nós conseguimos perceber aqui, ao longo dessas imagens, que são obras, temas diversos, temas cotidianos. O Monet, ele gostava de trazer a vida cotidiana para dentro das suas obras, e o Manet também gostava de trazer. Então ele representava essa vida moderna, essas mudanças da vida moderna. Aí nós falamos do Renoir. O Renoir também, ele não expunha, né, com os impressionistas, ele buscava reconhecimento no Salão de Paris, e a gente consegue perceber as diferenças de tonalidade entre uma obra e outra. As duas representam um baile, então um casal de namorados, né? Aqui é um momento festivo e aqui também um momento festivo. Então a gente consegue perceber que aqui é mais um entardecer, tá ligado mais aos tons de azul, e mais aqui é um momento mais de meio-dia, uma luz do sol mais intensa. Justamente aquilo que os impressionistas eles pregavam. Bom, pessoal, hoje nós aprendemos então sobre o impressionismo. Qual que é a principal característica do impressionismo? A observação da luz do sol, tá? Sobre os objetos. Aí eles trazem pinceladas rápidas, pinceladas vigorosas, eles negam a arte acadêmica justamente por não ter a livre expressão. As obras, elas existem temas diversos dentro, o artista ele não fica preso a representações históricas ou representações mitológicas ou retratos de pessoas. Ele é um artista livre para representar aquilo que ele bem entende. Dizem que o impressionismo, ele abriu as portas para a arte moderna, porque ele justamente negou características da arte acadêmica. Então esse abrir de portas, ele fez com que posteriormente outros artistas viessem a estudar a forma, a cor, a luz de formas separadas e criar outros movimentos. Então dizem que o impressionismo ele abriu as portas para as vanguardas artísticas, onde o artista não tem compromisso nenhum com a realidade. Esse já não é mais o papel dele, porque a fotografia já desempenha esse papel. Então o artista cabe a ele expressar aquilo que ele tem no seu interior e não expressar mais a realidade. Bom, pessoal, até a próxima!